Junho é o mês de conscientização contra o câncer de bexiga. Tipo de câncer mais incidente em homens. O tumor de bexiga matou 800 mil pessoas no mundo e mais de 19 mil no Brasil, de 2019 a 2022. A Sociedade Brasileira de Urologia aproveita a data para alertar sobre a importância da detecção precoce desse tipo de tumor, quando as chances de cura são maiores. Pois é, para explicar o que é a doença, o diagnóstico, os métodos de tratamento e principalmente as formas de prevenção, eu conversei com o supervisor da disciplina de câncer de bexiga da Sociedade Brasileira de Urologia, Fernando Corques. O câncer de bexiga, ele é uma doença que ele acomete mais homens do que mulheres. Eu já explico por quê. Em termos de números, a gente está falando de uma doença que, por dados do INCA, a gente tem 11 mil novos casos todos os anos no Brasil, e isso leva a uma prevalência, ou seja, pacientes enfrentando essa doença, a gente estima que há algo entre 50 e 60 mil pacientes enfrentando nesse momento essa doença no Brasil. Então, 11 mil casos novos e 50, 60 mil casos em termos de prevalência. E por que tem mais homens do que mulheres com câncer de bexiga? Principalmente pelos fatores de risco dessa doença. Então, o câncer de bexiga está associado primeiro ao hábito de fumar, ao tabagismo, e a gente tem mais homens do que mulheres fumando. E além disso, tem algumas exposições ocupacionais que estão relacionadas. Então, exposições a defensivos agrícolas, principalmente fungicidas agrícolas, exposições a algumas atividades ocupacionais relacionadas à indústria, a fumaça de diesel, uma série de exposições que tem mais homens do que mulheres nessas atividades. Então, a relação é de mais ou menos 3 homens a cada uma mulher acometidas por essa doença. Doutor, e quais são os sinais de alerta? O principal sinal de alerta é a presença de sangue na urina. Ou seja, o conceito de que não é normal ter sangue na urina é extremamente importante. E o sangue na urina ele pode aparecer de 2 maneiras. Pode ser o sangue invisível, então a pessoa percebe que está vermelha a urina, e pode ser o sangue invisível, que é detectado em exame de urina. Então faz o exame de urina por algum motivo e percebe traços de sangue na urina. Nenhuma das 2 coisas é normal. E mesmo que isso aconteça uma vez só e deixe de acontecer depois, e resolva espontaneamente, isso também não é normal. Então, sempre que aconteceu a presença de sangramento na urina, isso demanda uma atenção, isso demanda uma investigação médica, principalmente em quem tem mais do que 40 anos. Esse é o principal sinal de alerta. Tem alguns outros sinais de alerta, então, por exemplo, mulheres que têm suspeitas de infecção de urina, que tratam 5, 6, 7 vezes, o exame nunca mostra uma infecção de urina, elas seguem tratando porque tem os sintomas. Isso também em mulheres é uma apresentação frequente. Então, se a mulher tem sintomas de infecção de urina, mas não aparece no exame, ela trata várias vezes, ela precisa procurar um especialista para investigar melhor. Doutor, e prevenção e tratamento, como funciona? A principal prevenção, como de muitos dos tipos de câncer, é não fumar. Então, essa prevenção desde cedo. Felizmente, os números em relação ao tabagismo têm diminuído, apesar de ter surgido essas novas formas de cigarro eletrônico que têm aumentado, mas que também são vilões, né? Também não fazem bem, mas o tabagismo como um todo tem diminuído nas últimas décadas. Então, essa é a principal forma de prevenir. Além disso, para quem sempre fumou, para quem já tem esse fator de risco, é basicamente fazer exames de rotina e incluir exames de rotina, fazer exames de urina e ficar atento também com essa parte urinária. Basicamente, essas são as principais formas de prevenir. O tratamento depende muito de como a doença é detectada, a fase que a doença é detectada. Então, a gente pode dividir em 3 momentos. No primeiro momento, que a doença é detectada muito no começo, e os tratamentos, eles são endoscópicos. Então, a gente entra com uma câmera dentro da bexiga, com o paciente, obviamente, anestesiado, e remove endoscopicamente esses tumores e, eventualmente, tratamentos complementares com medicamentos instilados dentro da bexiga podem ser realizados. Num segundo momento, quando a doença já se aprofundou mais, às vezes são necessárias cirurgias de maior porte, às vezes cirurgias para remoção da bexiga como um todo, ou quimioterapia, radioterapia, outros tratamentos. E num terceiro momento, quando a doença já saiu da bexiga, ela já foi para outros órgãos, aí a gente tem tratamentos com quimioterapia, com imunoterapia, com anticorpo droga conjugada, então o que a gente chama de terapias sistêmicas
para conter as células dessa doença. Doutor, e isso está disponível no SUS? Nem tudo isso está disponível no SUS. Na verdade, parte disso está disponível no SUS. Os tratamentos endoscópicos, eles estão disponíveis no SUS. As terapias intravesicais, elas deveriam estar disponíveis no SUS. A gente sabe que nem em todo lugar elas estão. As cirurgias também, em teoria, estão disponíveis no SUS. A gente sabe com resultados, desfechos muito diferentes de acordo com as localidades no país, mas os tratamentos sistêmicos, isso é muito diferente de acordo com a região do país. Então, hoje, o padrão ideal de tratamento para a doença metastática são combinações de imunoterápicos com anticorpo droga conjugada. São tratamentos extremamente caros e que não são disponíveis no SUS, embora sejam disponíveis na saúde suplementar. Então, a gente vê um tratamento extremamente desigual no país para pacientes sendo tratados pelo SUS ou pacientes com acesso ao plano de saúde ou saúde privada. Por fim, uma recomendação para quem nos assiste e, porventura, ficou em dúvida em relação ao que a gente comentou sobre, principalmente, os sinais de alerta. O que essa pessoa deve fazer? No site da Sociedade Brasileira de Urologia, da SBU, tem informações sobre essa doença. Então, você pode se informar melhor sobre a doença e sobre profissionais habilitados a tratar essa doença. Então, para quem tem dúvida, o mais importante é conversar com o seu médico, procurar auxílio médico e, eventualmente, procurar um médico especializado para ter uma avaliação realmente de um especialista.